Por um lado, ter um inimigo é muito ruim. Perturba nossa paz mental e destrói algumas de nossas coisas boas. Mas, se vemos de outro ângulo, somente um inimigo nos dá a oportunidade de exercer a paciência. Ninguém mais do que ele nos concede a oportunidade para a tolerância, já que não conhecemos a maioria dos 5 bilhões de seres humanos nesta Terra. A maioria das pessoas também não nos dá a oportunidade de mostrar tolerância ou paciência. Somente essas pessoas que nós conhecemos e que nos criam problemas é que realmente nos dão uma boa chance de praticar a tolerância e a paciência. Dalai Lama. Muito bom! Beijo, querida! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Papos e reflexões. Comigo, Mônica Salomão, que sou um ser humano. Às vezes eu me incomodo de ficar falando tudo o que eu faço, o que eu sou. Na verdade, aqui na rádio eu sou um ser humano que vem aqui dividir momentos de reflexão com quem está a fim de ouvir. Fora daqui eu faço um monte de coisa. E não sei até onde isso me confere o que quer que seja, né? E a minha proposta aqui no programa da rádio é poder desenvolver o que eu tinha muita vontade quando eu estava lá em vias de me formar na faculdade. Eu tinha uma vontade louca de poder desenvolver um trabalho onde as pessoas pudessem, mesmo aquelas que não tivessem conhecimento ou curiosidade de olhar para dentro, de entender a própria existência, de reflexão verdadeira sobre a vida, sobre tudo, que pudessem ter acesso ao pensamento que decorre desse processo de desenvolvimento de cada pessoa que tem essa inquietação na nossa existência, da nossa raça. E aí eu dizia, eu sou psicóloga, fiz faculdade de psicologia, trabalho com isso. E eu dizia na faculdade que eu falava com alguns professores se eles tinham alguma ideia de como a gente podia desenvolver um trabalho onde tivesse disponibilizando gotas de estímulo para essa reflexão. Aí eles diziam, olha, Mônica, se você quiser fazer um trabalho voluntário, né, e de repente disponibilizar gratuitamente para as pessoas aquilo que você tem estudado e o resultado dos teus estudos, das tuas observações, mas você precisa viver, né? E é verdade. E não tem ninguém assim que vá financiar a tua ideia. Só você mesmo. E aí eu disse, é verdade, não tem muito, acho que não tem mesmo como. E aí eu comecei a trabalhar e um belo dia eu recebi o convite, há muitos anos atrás, e aceitei o desafio, porque eu nunca tinha feito rádio. E na primeira vez que eu fiz esse programa, que nem era Papos e Reflexões, não tinha nome, porque não era um programa semanal, era um programa experimental, né? E que funcionou, foi super bacana. A Rádio Mundial ainda era lá na Consolação, no outro estúdio. E eu nunca tinha entrado num estúdio de rádio. Eu fui a primeira vez fazer uma entrevista nos estúdios da Mundial com a Juliana, e jornalista na época que fazia programa lá. E eu adorei o microfone. Adorei. O microfone gostou de mim, eu gostei dele, foi muito bacana. E me chamaram de novo para outra entrevista. E aí
eu fui experimentando, e aí eu acabei desistindo, porque ia me mudar e tal, não fazia sentido. E aí depois de tantos anos, veio de novo o convite e eu tive muita vontade de retomar. Porque naquela primeira vez que eu fiz o programa sozinha, lá anos atrás, eu saí do estúdio e peguei a Paulista para ir embora para minha casa, que era aqui em São Paulo, e aí me deu aquela sensação de: uou, é isso aqui. É isso que dá para fazer. Para disponibilizar quem está com vontade, sem obrigar ninguém. E sem cobrar nada das pessoas. Mas apenas compartilhar com as pessoas o resultado das minhas observações, dos meus estudos. E quem tiver afim, tiver disponível, vai entrar na sintonia. E aí eu entendi que esse movimento poderia ser um caminho muito bom para fazer exatamente aquilo que eu queria quando eu estava na faculdade, disponibilizar a arte de refletir e de transformar-se através da reflexão no dia a dia para um número de pessoas que não dá nem para a gente calcular, porque eu não sei quem é que está conectado comigo agora. Mas eu acredito muito na sintonia. Então, eu já recebi inúmeros e-mails de pessoas dizendo: eu estava voltando da faculdade, que minha aula terminou mais cedo, Mônica, e aí eu gosto da Rádio Mundial, e aí eu fui mexer no dial, lembrei da rádio e pus no dial o 95.7 FM, e de repente eu ouvi uma voz que eu não conhecia, mas que começou a falar um monte de coisa que parecia que estava falando para mim naquele momento, sobre aspectos de desconfortos e indagações e dúvidas e conflitos que eu tenho aqui dentro de mim. E eu parei para te ouvir naquele dia. E a partir de então, toda semana eu paro para te ouvir. E como eu tenho uma outra atividade lá no interior, uma outra rádio que eu faço programa há muito tempo, já há 12 anos, aqui eu faço há 8, já não sei mais, já me confundi, se é 7 ou 8. 2006 acho que eu comecei. Então, será que foi 2006? Já não sei mais. 7 ou 8 anos que eu faço aqui. E eu recebi uma vez um comunicado, né, uma cartinha lá, logo no início, nos 2 primeiros anos, de uma ouvinte fazendo um depoimento que me deixou muito feliz e confirma toda vez essa proposta que eu tenho dentro do meu coração. Ela disse: eu estou fazendo terapia com você pela rádio, Mônica. Eu brigo com você, eu choro, eu discordo, eu concordo, eu assumo, e eu estou melhorando. O meu médico, ela fazia um tratamento psiquiátrico há muitos anos, e o médico tentando há vários anos diminuir a medicação dela e pedindo que ela fosse para terapia, e ela tentava e não conseguia, tentava e não conseguia. Aquelas coisas que acontecem que às vezes a gente não acha o terapeuta que case com a gente, ou a gente não está pronto, e aí o terapeuta não aparece. Mas aí quando a gente está pronto, a maneira do universo colaborar é colocar essas coisas no caminho da gente. E aí ela ligou o rádio um dia, e a partir de então ela começou a fazer terapia pelo rádio, sem nem eu a conhecer. E foi melhorando e diminuiu. Bom, resultado, ela diminuiu 90% da medicação e voltou ao normal na vida e exercitando esse processo de desenvolvimento e de crescimento humano. E aqui também, aqui eu já tive muitos relatos, já recebi e-mail e falas no Facebook, inbox, das pessoas dizendo: eu estou fazendo isso, eu prestei atenção no que você falou, eu não gostei do que você falou porque me deixou mal, eu fiquei assim, assado, e aí me procura no consultório, e aí a gente entra a fundo naquela irritação, naquela dificuldade, e aí a pessoa descobre, desabrocha. Essa é a minha proposta aqui na rádio, né? De vir aqui toda segunda-feira e trocar com você
esse movimento. Disponibilizar para quem está afim. Porque a rádio é o instrumento de comunicação mais democrático, incrivelmente democrático. Primeiro porque não tem a imagem que captura, que hipnotiza a gente pela curiosidade. E segundo, porque é extremamente livre. Se você não sintoniza com a minha voz, com o meu jeito de falar, com o que eu falo, você simplesmente desliga ou muda no dial. Ou vai ver outra coisa, vai ouvir outra coisa. Mas se você está afim, se aquilo que a minha energia sintoniza e se comunica com a tua, isso prende você e eu nem sei, eu nem preciso ficar sabendo. E é isso que eu acho incrível na rádio. E é por isso que eu tenho tanto prazer de fazer o Papos e Reflexões há tantos anos aqui com vocês. Nessa rádio que disponibiliza esse espaço cheio de energia boa para que qualquer um, em qualquer vibe, possa efetivamente se descobrir através da fala, da postura, da proposta de cada comunicador. Esses dias tem me incomodado muito uma coisa. E quando incomoda é porque a gente tem que olhar para ela, né? Nós estamos vivendo um mundo com uma carga de agressividade absurda, imensurável, em todos os setores, em todos os níveis, em todas as idades. Eu vejo crianças pequeninas, pequenininhos, sendo objetivamente agressivos com os adultos, com os colegas da mesma idade. E isso se tornando uma forma de comunicação entre as pessoas. E está cada dia mais constante isso. E assusta muito, né? Porque a violência, na verdade, como diz Dalai Lama, não é um sinal de força. A violência nada mais é do que um sinal de desespero e fraqueza do ser humano. E quando alguém é violento, quando alguém é agressivo, não importa na intensidade que seja, o mínimo que essa pessoa está pedindo é socorro. Para alguém que pare para enxergar que aquela agressividade está dizendo algo sobre todo o enredo onde aquela pessoa está envolvida. Isso é assim com as crianças, é assim com os adultos. Então, quando a gente vê as atrocidades que acontecem aí pelo mundo afora, não adianta a gente criticar e falar que horror, como o mundo está horrível e coisa e tal. Porque você é parte dessa violência, eu sou parte dessa violência, todos nós somos parte dessa violência. Porque se a gente for olhar para dentro internamente, nós temos micropartículas de momentos específicos na nossa vida onde a gente tem essa energia dentro de nós. Que se a gente não tivesse a moralidade e as leis, muitas vezes a gente deixaria a raiva, o ódio cegar e cometeria atos de pura ensandecimento, de pura loucura, matando o outro porque ele não obedeceu uma ordem minha. Como era na antiga Grécia, nos primórdios da nossa existência, da nossa raça. E por isso, a gente tem que olhar para esses movimentos violentos, agressivos, e ao invés de comungar com eles ou se inflamar de acordo com o que a gente enxerga e vê por aí, olha para dentro. Toda vez que eu faço isso, coisas incríveis eu descubro a meu respeito, que eu nem sabia, que eu nem imaginava. Eu assisti um filme esses dias no cinema e eu senti exatamente isso. Uma dor muito grande ao ver o filme, porque é um filme que todo mundo gosta, é um filme de sequência que está aí em cartaz e é muito bem feito e tudo mais. A proposta de ser comercial é efetiva.
Tanto é que já tem a parte 2 aí encaminhada. Mas, de uma forma muito genuína, eu senti, naquele momento, vendo tudo aquilo, a dor da nossa raça acontecendo ali. Que, de uma forma não hollywoodiana, diariamente nós vivemos exatamente tudo que passa nesse filme. A discordância de pensamentos e pontos de vista, ideologias, que fazem a gente ser capaz de romper uma amizade ou de desrespeitar o teu amigo, o teu irmão, o teu pai, o teu filho, em função de levantar a bandeira daquilo que você acredita. E essa barbárie que eu vi no filme, que causou tanta dor em alguns personagens, é o que nós vivemos diariamente. E não nos damos conta. Aí você vê publicações nas mídias sociais de pessoas que são parecendo tão inteligentes e tão atualizadas, tão conscientes, se envolvendo objetivamente com essa energia e comungando, falando com a energia da agressividade, da briga interna, do conflito interno que projeta naqueles ideais. E que ideais, né? Olha para tudo isso. Você quer realmente se transformar? Você quer um futuro bom para você? Você quer um futuro bom para os teus filhos, para os teus netos, para os teus descendentes? Então começa a mudança que você quer ver nessa realidade em você. E de novo eu lanço mão do pensamento do Dalai Lama, que disse exatamente isso. Se você quer transformar o mundo, experimente primeiro promover o seu aperfeiçoamento pessoal e realizar as inovações no seu próprio interior. Estas atitudes se refletirão em mudanças positivas no seu ambiente familiar. Deste modo em diante, as mudanças se expandirão em proporções cada vez maiores. E tudo o que fazemos produz efeito e causa algum impacto. Essa é mais uma fala do Dalai Lama. E é exatamente o que a gente mais precisa. A gente não se dá conta de toda a energia que a gente gasta quando a gente está utilizando essa agressividade como instrumento de comunicação, de relação, de relacionamento. É muito triste a gente sentir essa energia tão presente todos os dias. É no olhar das pessoas, na maneira de falar, na maneira de responder, na maneira de agir. Às vezes não precisa nem falar nada. É um gesto, uma energia, uma maneira de fechar uma porta, de bater a porta do carro, de olhar, de cumprimentar ou não cumprimentar. E aí só dá para ver o nível de dor e de desespero que aquela pessoa que está agindo desta forma está dentro dela. O nível de fragilidade que essa pessoa que está agindo desta forma demonstra nessa conduta ou na falta da conduta. E aí ultrapassa todos os conceitos que a gente quer tanto se encher de empáfia, dizendo que é educado, inteligente, tem um berço bom. Só que aí quando age desta forma, a educação vai por água abaixo, escorre pelo ralo, o respeito, o sentido de
de consciência humana se desfaz. Quando se coloca agressivamente, não importa se é para defender o que quer que seja. Se você se colocou agressivamente, e agressivamente, às vezes é com sarcasmo. Você já está maculando todo esse estado de consciência humana. Morgan Freeman, aquele ator americano, escreveu um pensamento que eu comungo. A gente não precisaria de consciência negra, branca, amarela, verde, azul. Se nós desenvolvêssemos efetivamente a consciência humana. Mas a gente tem preguiça de entrar nesse mérito, né? Porque isso significa fazer reforma íntima. Significa você que está aí conectado comigo agora, me ouvindo? Ou você que vai ouvir depois no podcast do site da rádio? Ou no meu perfil do Facebook, porque eu publico o programa depois de um dia, na terça-feira à noite, mais ou menos. É você começar aí, na sua realidade, aí dentro de você. Ao invés de você apontar para o outro, você olhar para dentro toda vez que a irritação tomar conta de você, a indignação de alguma coisa, de algum ato, de alguma situação. Olha para dentro. E aí você enxerga a sua própria violência e você se disponibiliza para mexer nela. Aí sim. Aí nós estaremos garantidos. Porque já imaginou se todo mundo, se cada um de nós fizer exatamente esse movimento? Aí não tem mais energia bélica interna em nenhum de nós. A gente não precisa treinar ninguém para se defender de nada, porque cada um vai tomar conta de si mesmo, vai olhar para o universo interno e abdicar de avaliar, julgar ou o que quer que seja, classificar a realidade do outro, porque está tão ocupado em melhorar a si mesmo que não tem tempo de gastar energia com o que quer que seja lá fora. Aí sim, a gente vai deixar um mundo maravilhoso para filhos, netos e descendentes que serão igualmente maravilhosos e saberão como reformular todas as nossas realidades hoje, do jeito que estão. Ai, nós temos quanto tempo, Pedro? Ok. Então dá tempo de mandar beijo, abraço, cheiro e amácio, uma cafungada no cangote da galera que faz aniversário esta semana. Olha, muita gente bacana. Hoje é aniversário da Samira. Samira aqui da rádio. Um beijo, Samira. Parabéns. Junto com ela, a Andréa Trivelato, a Priscila Queiroz, a Rosane Turra, a Miriam de Oliveira Barbosa e a Márcia Braga. Linda de viver, mãezinha linda. Um beijo grande. Beijo também para Fernanda Ponzeto, linda, que está lá na Califórnia, está lá em São Francisco, olha que chique. Beijo também para Gislaine Aidar, para o Lucas Santos, a Betânia Ionashiro, a Patrícia Trenchimeira e o Sony Júnior, que é aniversário amanhã, dia 25 de novembro. Parabéns também para o Francisco Piffer, a Lua Montariol e a Mara Hospital de Valinhos, e a Ana Paula Rosseto, que aniversariam dia 26 de novembro, quarta-feira. Parabéns também para o José Luiz Martins, a Andréa Anderson, que aniversariam dia 27, quinta-feira. Parabéns para minha querida Ana Dori Fogel Francis e a Beth Pellegrini, que fazem aniversário dia 28 de novembro, sexta-feira. Parabéns para Renata Orsini, a Stephanie Santos, a Mariana Pedreira, linda. A Cris Labeca, que fez o programa antes de mim, e a Soraya Paganini, que faz aniversário agora, sábado, dia 29. E, finalmente, parabéns para a Cláudia Andréa Valdez, a Dani Putnock, linda, a Elizabeth Russo, a Dani Vial e o Hamilton Rodrigues, que aniversariam dia 30 de novembro. Parabéns para todos vocês que aniversariam esta semana. Olha, para quem não sabe, Dalai Lama é atual,
Tenzin Gyatso, é o 14º Dalai Lama, líder temporal espiritual do povo tibetano. E essa preciosidade de reflexão, de pensamento budista. Obrigado a todos vocês pela audiência. Quarta-feira, roda de Diksha em Vinhedo, às 20 horas. Sexta-feira, roda de Diksha em Valinhos, às 20 horas. É só chegar, galera. Estou de braços abertos te esperando lá para receber a Diksha. Um beijo, uma semana cheia de reflexão ativa, olhando para dentro e acolhendo a violência que existe dentro de você, porque só assim é possível a gente transformar o mundo. Um beijo grande, até segunda-feira que vem. Beijo, beijo, beijo.